O livro de Atos, escrito por Lucas, o evangelista, é uma obra fundamental para nós entendermos a continuidade entre a vida e o ministério de Jesus e a atuação da igreja nesse contexto chamado de igreja primitiva. Eu gosto muito das palavras de John Stott, que diz o seguinte: Atos não é simplesmente a história da igreja primitiva, mas da igreja como um todo, pois continua a revelar o que Jesus continua a fazer e ensinar através do seu Espírito. Então, o livro de Atos, ele tem a ver comigo, ele tem a ver com você, discípulo de Jesus, que continua escrevendo a história do Senhor, da ação do Senhor, da ação de Deus no mundo. Especificamente em Atos capítulo 12, nós vemos a história de Pedro e como ele foi liberto de uma maneira sobrenatural da prisão. O texto diz que Pedro ele estava dormindo um dia antes do seu julgamento. E, gente, pensem na paz que esse homem deveria ter. Dormir um dia antes do seu julgamento é algo que alguém só pode fazer se tiver paz de espírito, se tiver de fato o entendimento de que o Senhor estaria lá com ele. E durante esse tempo, quando Pedro estava dormindo, ele é visitado por um anjo. E o texto vai dizer que ele não sabe nem se ele estava vivendo uma realidade ou tendo uma visão. Acontece que esse anjo ele diz para Pedro: levante-se, me siga, e ele conduz Pedro para fora daquela prisão. Ele passa por 2 postos de guarda, ele passa por um muro de ferro, um portão de ferro que precisava ser aberto e ele é aberto sozinho. Sobrenatural acontece. E aí quando Pedro se vê nas ruas da cidade, o anjo vai embora e aí é que começa a nossa reflexão. Pedro, liberto ali, ele precisava de um lugar seguro. E o texto vai dizer que Pedro ele vai até a casa de Maria. E aqui nós não estamos falando de Maria, mãe de Jesus, mas Maria, mãe de João Marcos. Ela oferece a sua casa como um ponto de encontro da igreja. Pedro sabia que ele tinha naquele lugar um lugar seguro, um lugar onde ele encontraria muitos outros irmãos. Se você reparar bem, no versículo 5 do capítulo de Atos 12, um pouquinho antes dessa libertação de Pedro, o texto diz que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. Era essa igreja que estava reunida na casa de Maria. O versículo 12 diz que Pedro vai a essa casa onde muitos estavam reunidos para orar. Talvez em outras versões você encontre da seguinte maneira, onde muitos estavam congregados. E com isso eu quero dizer para você que a casa é um lugar onde nós podemos congregar. A casa é um lugar onde nós podemos reunir irmãos e irmãs, sim, para ter comunhão, para partir o pão, mas principalmente para orarmos por aqueles que estão precisando de uma intervenção do Senhor, como era o caso de Pedro. Ele se dirigiu então a essa casa, a casa dessa mulher que se tornou um refúgio para cristãos. Eu estava lendo um pouco sobre esse texto e ele fala que alguns livros nos dizem, nos sugerem que essa casa ela poderia ser o mesmo lugar do cenáculo, onde Jesus ele celebrou a última ceia. E essa hipótese ela explica muito bem porque Pedro foi diretamente para lá. Era um lugar seguro, era um lugar onde os cristãos poderiam se encontrar tranquilamente nesse contexto de perseguição. Com isso eu quero dizer para você, nós precisamos de mais Marias hoje. Homens, mulheres dispostos para transformar as suas casas em centros de oração, centros de discipulado, lugar de avivamento. Tem um grande pregador, Martin Lloyd-Jones, que ele diz o seguinte: o maior avivamento, ele começa quando indivíduos e famílias fazem da presença de Deus o centro das suas vidas. Meu querido, você não está aqui vivendo seus dias simplesmente por você e pela sua família. Você precisa entender que a sua vida está em função da presença de Deus. E o avivamento ele começa na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, quando nós fazemos da presença de Deus o centro das nossas vidas. Quando a gente segue no texto, a gente percebe algumas coisas muito interessantes. E essa é a segunda lição que eu quero refletir com você. É sobre a fé da igreja primitiva. Eles estavam ali reunidos em oração por Pedro,
Só que eles ficaram surpresos quando a resposta chegou. O texto diz que a serva, Rode, ela vai até a porta e Pedro diz que era ele e ela fica tão espantada que ela volta, não abre a porta, volta para casa e aí o pessoal ali começa a duvidar, será que era mesmo? E aí, inclusive, gente, a incredulidade era tanta que eles sugeriram, inclusive, que era o anjo de Pedro, evidenciando ali a crença supersticiosa deles. E aí depois eles abriram a porta, viram que era o Pedro e somente aí reconheceram que Deus havia respondido à oração deles. Nós muitas vezes estamos orando sem crer de fato que Deus pode fazer. Tem uma outra citação do Spurgeon que eu gosto muito, que ele diz que muitas vezes nós oramos com tanta incredulidade que se Deus nos respondesse imediatamente, nós ficaríamos mais surpresos do que agradecidos. Que igreja é essa que se reúne para orar sem crer de fato que Deus pode fazer, que se surpreende quando Deus faz algo, principalmente algo sobrenatural? Eu quero dizer para você que Deus nos surpreende sim. E não depende da intensidade da nossa fé, não depende da oração dos santos. Ele faz aquilo que diz respeito ao seu caráter, à sua vontade. Ele é soberano, ele realiza os seus propósitos mesmo quando nós duvidamos. E é isso que nos diz Efésios 3, versículo 20. Ele nos ensina, esse texto nos ensina que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Aquele povo pedia sim pela libertação de Pedro, mas jamais imaginariam que seriam dessa maneira sobrenatural, poderosa. E aí Pedro, ele vai e diz para essas pessoas: meus irmãos, agora vocês precisam contar. Contem para Tiago, contem para os outros irmãos o que é que aconteceu aqui. Os testemunhos dos feitos de Deus precisam ser compartilhados, porque isso vai fortalecer a fé da igreja, a fé do povo de Deus e vai glorificar o Senhor. A igreja de Cristo, ela não cresce apenas pelo ensino, o bom ensino da palavra, mas ela cresce também pelo testemunho vivo daquilo que Deus fez na nossa história. Por isso que Pedro ele faz questão de parar para contar o que Deus tinha feito através da vida dele. Eu termino então dizendo para você que o relato de Atos 12, ele nos ensina que Deus ele age poderosamente na sua igreja, mesmo quando há dúvidas, mesmo quando há limitações humanas. Tudo que a gente precisa fazer é, primeiramente, ser como Maria, oferecendo os nossos lares como um lugar para a obra de Deus. A gente deve também seguir orando, seja sozinho ou seja com os nossos irmãos, mas orando com fé, crendo no agir do Senhor. E acima de tudo, nós devemos então compartilhar as grandes coisas que Deus tem feito, para que o nome dele seja glorificado entre as nações, seja glorificado entre a sua família, seja glorificado no lugar do seu trabalho, nos lugares que você frequenta. Que a gente possa então, como igreja, como povo de Deus, como Proene, viver com a certeza de que o mesmo Deus que libertou Pedro, ele continua agindo hoje, realizando muitas maravilhas, não por causa de nós, mas para a glória do seu nome. Que o Senhor te ajude a ter uma fé muito maior do que você pensa que você pode ter e que Ele continue te surpreendendo em nome de Jesus. Deus abençoe.